As últimas atualizações do Galo no Café com Jeves. Cuca faz revelações sobre novos reforços, o que é o projeto Galo 30 da SAF do Atlético, melhores momentos do jogo treino entre Atlético e Coimbra Sub-20, entrevista com o Lianco, né? Uma entrevista bem legal do Lianco fazendo revelações sobre um sentimento pelo Galo e a nova logo do Galo 117. Muito bom dia pra você, esse é o Café com Jeves e depois da vinheta eu volto pra te atualizar sobre o Galo. Muito bom dia, massa atleticana! Chegando com Café com Jeves dessa segunda-feira, dia 24 de março, na véspera dos nossos 117 anos do clube mais tradicional deste estado. Eu sou Marco Jeves e esse é o Café com Jeves, conteúdo que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 8 da manhã. Coladinho no meu amigo Breno Galante, no Bom Dia Galante, eu tava lá assistindo live boa demais da conta. Acordo aqui, vou produzindo café e vou assistindo aí meu amigo Breno Galante. Um abraço aí pro Breno e pra toda a turma que chega através do canal dele, viu? E queria pedir pra você já chegar naquele like, né, marotamente, fortalece o canal aí, tá? Se você não deixou sua curtida ainda, deixa sua curtida agora, pra você não esquecer no final do vídeo, tá? Aproveite também aí para ativar o sininho de notificações, porque agora a gente tem um Café com Jeves aqui de manhãzinha, tem um jogo rápido com o jornalista Lucas Bretas, que é na parte da noite, ali 9h15 da noite, né? Estamos definindo horário, então para você não perder nada, não perder as nossas notícias, as nossas opiniões e informações, deixa o sininho ativado aí, claro, né? Já se inscreve no canal, é uma questão óbvia. E bora de Café com Jeves dessa segunda-feira. Abraço a todos vocês que estão assistindo aí com a gente. Tamo junto, hein? E aqui a gente vai passar, como sempre, as últimas atualizações do Galo, né? Aquelas informações que você precisa saber. Vou passar os melhores momentos do jogo treino, né? Muita gente não assistiu, não teve oportunidade de assistir os gols e tudo mais. Vou passar tudo aqui para você nas imagens da Galo TV, porque o Galo goleou no final de semana. Foi 4-0 para cima da equipe do Coimbra Sub-20. Aí você vira e fala, pô, Jeves, mas Coimbra Sub-20? Sim, foi o Coimbra Sub-20, o adversário do Atlético no jogo treino, o qual fizemos a cobertura completa também com o Lucas Bretas. Tá tudo no nosso Instagram, no YouTube, teve entrevista com o Cuca, com o Gabriel Menino. Obviamente eu não vou passar tudo aqui para vocês, né? Mas eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês, os links aí para você acompanhar, tá? Então essa atividade do Galo foi uma atividade marcada aí por um jogo treino muito tranquilo, né? Um jogo treino ali para poder realmente manter os movimentos, né? O time que ficou 14 dias parado e tudo mais. E o Galo ganhou de 4-0. Os 4 gols foram marcados no primeiro tempo. Foram 2 gols do Coelho, né? O Coelho que se destaca a cada dia mais, né? Em tudo que é oportunidade que o Coelho tem para se destacar, ele está se destacando aí. Então foram 2 gols do Coelho, 1 gol do Gabriel Menino, que ainda não fez gol pelo profissional, né, jogo valendo, mas ele fez o gol aí no jogo treino. E o outro foi um gol do Deivinho, né? O Deivinho que aproveitou uma roubada de bola e tudo mais, inclusive o Deivinho dando assistência ali, né, pro gol do Galo, né? E depois ele acabou roubando ali uma bola na saída de bola e acabou fazendo o seu gol também, né? Eu vi algumas movimentações interessantes do Scarpa, né? O Scarpa muito solto ali como meia pela direita e quase pelo centro ali, vários lançamentos. O Atlético explorando muito esses lançamentos no costado da zaga. Eu acho que é uma tônica que a gente vai ver bastante nesse time do Cuca, né? E eu acho interessante, né? A gente vê alguns lances assim desse tipo, porque tem jogadores que atacam espaços, né? Tem jogadores que têm essas possibilidades de ter lances de velocidade. Hoje a gente tem esses jogadores, um golaço aí do Deivinho, né? Roubando bola, driblando zagueiro e tudo mais. Então a gente tem o Rony, tem o Coelho, né? Que são jogadores hoje titulares ali, mas querendo ou não, tem o Palácios, tem o próprio Bernard que vai conseguir ainda performar. O Cuca falou sobre ele, inclusive, depois do jogo, né? Que é um jogador importante e tudo mais. E então, assim, foram 4-0. Na primeira etapa do jogo treino foi Everson, Natanael, Everson, Natanael, Lianco, o Igor Rabelo,
porque o Júnior Alonso tá lá na seleção do Paraguai, inclusive quase fez gol, fez bem, né? Foi bem lá jogando de lateral lá na seleção paraguaia. Aí ficou, então, Everson, Natanael, Lianco, Igor Rabelo e o Caio, né? Que o Arana tá na seleção, o Caio reserva primeiro reserva dele, né? E no meio ali, aí você já observa umas coisas, porque você teve o Rubens, né? Jogando como um volante nessa partida, né? É importante a gente observar que o Rubens é um jogador muito coringa desse time aí, né, do Cuca, né? Então você teve o Rubens ali jogando, teve Scarpa, enfim, né? E o trio de ataque foi formado ali pelo Daverson, Coelho e Rony. Aí no segundo tempo já teve Bernard Palácios e o João Marcelo, né? João Marcelo, jogador, acabou de chegar do Guarani, teve suas oportunidades também. A zaga foi formada por também reforços Ivan Roman e Vitor Hugo, né? Zagueiro canhoto. E o Rômulo acabou jogando de lateral esquerdo no segundo tempo e tal. Fausto Vera entrou também, enfim. Né, todo mundo jogou ali um pouco, né? Todo mundo teve oportunidade de jogar. Então foi uma atividade assim, bem interessante de acompanhar. Tava quente pra danar, né, Lucas? O Lucas tava fazendo a cobertura toda lá na Cidade do Galo, né? E gravamos vários conteúdos, inclusive. Tem coisa com o Hulk lá, resenha do Deivinho. O Deivinho falando que o Vitor nunca tinha pego um pênalti dele. Negócio espetacular, gente. Vai lá no Instagram depois pra você ver. Então, assim, o Galo encerra esses preparativos aí, né, para poder já começar a temporada. No próximo sábado já tem Grêmio, lá na Arena do Grêmio, dia 29, às 6h30 da tarde. Inclusive, você vai ficar ligadinho na TV para assistir o jogo, porque é óbvio, você vai assistir o jogo. E a transmissão é no canal Bica Galo, com narração do Jaime Júnior, comentário de Marco Geves, tá? E reportagens aí do João Miguel, tá bom? Então fica de olho aí na nossa transmissão, na nossa jornada esportiva, vai ter pré-jogo, transmissão, pós-jogo, o trem tá bom demais, tá? Então assim, o Cuca depois ele acabou falando, fazendo uma revelação, na verdade, né, sobre os novos reforços, né, sobre o Roman, de 18 anos, o João Marcelo, de 19, que acabaram de chegar, e falou que esses jogadores eles podem, inclusive, jogar pelas categorias de base. Fala aí, Cuca. Estão recém começando, não é fácil, né? Chegar um menino do Chile, outro do interior de São Paulo e já demonstrarem o potencial deles. Tem que ser gradativo, tem que ser jogo a jogo, pouco a pouco, né? Eu, às vezes, até penso em deixá-los jogar algumas partidas nos juniores, para eles já pegarem mais corpo, mais ritmo de jogo também, né? Mas às vezes também prefiro que... Deixa eu aumentar um pouco aqui, vou colocar de novo. Estão recém começando, não é fácil, né? Chegar um menino do Chile, outro do interior de São Paulo e já demonstrarem o potencial deles. Tem que ser gradativo, tem que ser jogo a jogo, pouco a pouco, né? Eu, às vezes, até penso em deixá-los jogar algumas partidas nos juniores, para eles já pegarem mais corpo, mais ritmo de jogo também, né? Mas às vezes também prefiro que eles fiquem trabalhando comigo, porque isso é um processo mais médio prazo, né? Não é para já chegar, pode até acontecer deles virarem titular, mas não é uma obrigação, né? É um trabalho que vai acontecer naturalmente. E o Cuca também, ele falou sobre o Bernard, vou colocar para vocês também aqui o que ele disse sobre o Bernard no oferecimento da Cara Preta Carnes Nobres, tá bom? Se você quer fazer aquele churrasco de respeito, meu amigo, não tem erro, vai de Cara Preta, tá bom? Aproveite aí, tem um cupom Bica Galo, ainda te dá 5% de desconto no site da Cara Preta, o link tá logo na descrição para você aqui, tá? A Cara Preta é a grande referência em carnes nobres aí no Brasil, então aproveite aí para fazer aquele churrasco, assistindo o jogo do Galo, assistindo a jornada esportiva do Galo, com as carnes da Cara Preta Carnes Nobres. Só você entrar no site e botar o cupom e ser feliz, porque não basta ser Angus, tem que ser Cara Preta, beleza? Bom, então deixa eu colocar o Bernard aqui também, porque o Cuca falou do Bernard também. E antes de eu colocar, fiquei até curioso, porque se você for pensar, cara, o Bernard é um jogador que, para a maioria da torcida, ele não desembolou ainda, né? Não tá jogando bola e tal. Olha o que o Cuca falou sobre o Bernard, achei interessante. Claro que é para dar confiança pro jogador, mas é interessante a gente ver a perspectiva, a opinião interna do Cuca sobre o Bernard. Fala aí, Cuca. Um jogador extremamente importante para nós, ele tem um controle total da posição, ele sabe fazer esse quarto homem pela esquerda, ele sabe entrar na diagonal, fazer muitas diagonais, abrir espaço para o lateral, né?
Então ele é um jogador inteligente, né? Ele com a bola no pé. Lógico, o tempo vai passando e as características elas vão se adaptando ao jogador, né? E hoje ele é um jogador técnico, né? Que tem entrado em quase todos os jogos nossos e é uma peça importante nossa também. Bom, então ele coloca o Bernard como esse jogador importante e tudo mais, mas é um jogador que ainda não desempenhou. Para a torcida, pelo menos, ainda está devendo o Bernard, mas para o Cuca lá internamente tem uma boa avaliação. Vamos ver, né, nos campeonatos brasileiros e tudo mais, se isso desembola. Eu ainda vou acelerar aqui, porque eu tenho algumas coisas para mostrar para vocês. Tem uma entrevista do Lianco, um trechinho de uma entrevista. Eu separei um trechinho aqui, o Lianco falando sobre o sentimento de jogar pelo Atlético. Eu gosto muito de ver o que o Lianco fala, cara, porque ele é um cara que tem... ele passa que ele é muito sincero, entendeu? Muito transparente, e a relação que ele tem com o Atlético junto com a sua família é um negócio muito legal. O Arana também, ele veio de São Paulo pra cá e os filhos são atleticanos, né? Ele de repente ele cria os filhos atleticanos, o Lianco já tá na mesma toada ali, o filhinho dele direto aparece nos cortes aí, tudo falando Galo, gritando de camisa do Galo, comemorando a esposa da mesma forma, né? Então, muito legal esse sentimento do Lianco. E eu vou colocar um trechinho aqui nas imagens da Rede 98 da entrevista do Lianco. Então, cara, tipo, eu sempre fui esse tipo de jogador, né? Eu acho que como é a minha... uma das minhas qualidades é ser esse cara agressivo, que independente do jogo, independente contra quem, eu acho que você pega... até nessa temporada, jogos que a gente fez da Copa do Brasil lá em Tocantins, e depois você compara com o clássico contra o Cruzeiro, eu acho que é o mesmo Lianco, é o mesmo tipo de jogador, então eu acho que isso não vai de partida para partida, isso é meu. Eu acho que eu fui conquistando assim, não só, né, o elenco em si, mas com a chegada do Cuca, eu acho que ele foi vendo isso, o quanto eu sou também muito próximo com a torcida. Quando eu entro em campo, eu acho que eu sou mais um deles ali. Eu acho que isso ficou visível aqui para dentro do clube, né? Tivemos algumas conversas internas e foi lá na Copa do Brasil, quando o Hulk começou no banco, e aí eu tive a oportunidade de ser o capitão, né? Então... agora, querendo ou não, com a faixa de capitão, você tem que mudar certos comportamentos. Antes, igual você falou, antes agia naturalmente em questões de agressividade, de chegar, às vezes sem pensar, por ser natural mesmo. Então, com uma faixa de capitão, você já tem que fazer o contrário, você precisa pensar, você precisa realmente ser um exemplo ali dentro do campo, né? Eu acho que se você pega os últimos jogos ou toda essa temporada, o Lianco um pouco diferente, um pouco mais sabendo na hora certa de fazer certas coisas. Então, essa faixa de capitão, assim, fico muito feliz, muito honrado, porque eu sempre falei isso, não é para qualquer um ter essa oportunidade de ser um capitão de uma equipe como o Galo, e hoje eu sou um deles, né? Não é mesmo? Mas de uma certa forma, assim, pessoalmente, tem me ajudado bastante também nessas questões, né? De saber o comportamento, de ser um exemplo, não só fora, mas dentro de campo também. Então, sou muito feliz do que tem acontecido. Tenho também o carinho do grupo, então o respeito. Eu acho que essas coisas foram sendo construídas, e hoje eu estou podendo colher um pouco disso também, do pessoal. Eu acho que eu estou conseguindo o forma possível. E agora... Então, cara, é interessante isso, né? Porque olha só como que a faixa de capitão, ela muda, né? Um pouco assim a perspectiva do cara, até o semblante, a forma de se comportar. Isso vai muito ao encontro da gestão de pessoas que o Cuca faz, né? O Cuca, ele passa confiança para um jogador que ele sabe do potencial, de liderança, e fala, olha, agora que você é capitão, tem que dar uma dosada nas chegadas, agora que você é capitão, você tem que ter uma postura diferente em relação a como você tinha antes, e o cara, ele vai mudando, vai amadurecendo. Então, assim, é muito legal a gente ver esse processo do Lianco. O Lianco é um cara que particularmente tem um carinho grande como atleta do Galo, um cara ali que realmente veste a camisa, né? A cara do Atlético Lianco, né? A cara do Atlético Lianco. E eu acho muito legal, assim, a gente ter
essa perspectiva do lado dele também, né? Ele falar que ele tem ali um sentimento, né? Que ele veste a camisa, que ele se sente torcedor, e isso faz muita diferença para a massa atleticana, né? A massa atleticana sempre foi muito sobre isso, sobre paixão e tudo mais, né? Então, realmente muito legal, assim, ver o que o William tá falando, né? E tem uma outra coisa para passar para vocês também aqui, que é justamente sobre o Vitor, né? O Vitor, ele tem um projeto que chama Galo 30, que é um projeto de sanitização de dívida, um projeto ousado da SAF, que inclusive, de fato, é o grande alvo desse grupo gestor do Atlético, né? E o Vitor contou um pouquinho desse trecho em relação a esse projeto Galo 30, lá no Charla Podcast, e a gente vai colocar um trechinho para você também, porque é importante você saber como o clube está pensando as coisas, né? Como o clube está imaginando essa situação toda em relação a SAF, a esse projeto e tudo mais, que às vezes a gente fica assim, pô, o Galo não tá fazendo investimento em jogador e tudo mais, e é no oferecimento da Invest Proteção Veicular. Gente, é o seguinte, onde eu moro aqui é um lugar que tem muito roubo de carro, direto e reto eu ouço falar aqui de roubo de carro, mas quem está segurado, quem está protegido pela Invest Proteção Veicular não tem dor de cabeça. Seu carro pode até ser roubado, isso aí você não consegue impedir, mas você consegue impedir uma dor de cabeça para lidar com isso, para poder acionar a sua associação de proteção veicular. Então procure Invest, a gente tem aqui o nosso código, o nosso link aqui para você, né, de cotação, não é um código não, é um link de cotação, que é personalizado do Bica Galo. Com ele você tem 13% no primeiro boleto, você não paga adesão, né? Então você chama lá o meu amigo João no 31917210 e vai de Invest, é sem dor de cabeça, porque proteção não é caro, caro é imprevisto. É melhor ser prevenido que remediar, né? Como eu te falei, você não vai prevenir que vai roubar seu carro, mas você vai prevenir uma dor de cabeça, um imprevisto na hora de lidar com isso na Invest Proteção Veicular. É sem erro, eu uso e recomendo, tá? E deixa eu colocar então um trechinho aqui do que o Vitor falou sobre essa questão do projeto Galo 30. Era Elianco, não é assim agora não. Esse projeto é um projeto que ele explicou um pouco, tá? É um corte aqui do Charla Podcast e tá aí o Vitor na tela. Não, hoje a gestão do clube, né? Eu vivi todo esse período de transição de clube associativo para SAF, né? É um clube que tem buscado excelência em todas as suas frentes, seja de performance, seja de gestão, seja de planejamento, seja de sustentabilidade, né? O Atlético é um clube que ainda tem algumas dívidas importantes, né, que vieram, né, de muitos anos, de outras gestões. E nossa preocupação hoje também é zerar esse passivo que o Atlético tem, justamente para que toda a captação de recursos, tudo aquilo que você consegue captar, Peraí que deu uma travadinha aqui. Seja de planejamento, seja de sustentabilidade, né? O Atlético é um clube que ainda tem algumas dívidas importantes, né? Que vieram, né, de muitos anos, de outras gestões. E nossa preocupação hoje também é zerar esse passivo que o Atlético tem, justamente para que toda a captação de recursos, tudo aquilo que você consegue captar, né, economicamente falando, você consiga reverter isso para o futebol, reverter isso em times competitivos, reverter isso em estrutura, reverter isso em constantes melhorias para o torcedor. Então, essa sustentabilidade que a gente busca, né? Temos aí um projeto muito sensato, né, que chama Galo 30, que é justamente, né, até 2030 zerar todo esse passivo. Legal. Né, Isso é legal. Pagar essas contas, melhorar a formação de atletas, melhorar a estrutura, fazer da nossa arena também uma grande fonte de recursos. Então, assim, existem processos. Lógico. Né? Eu sei que às vezes, né, a gente é cobrado, tem que trazer reforço, mas a gente tem que trabalhar também dentro do orçamento, a gente tem que respeitar o orçamento. Porque eu não quero que o clube seja vencedor só em 2025. Eu quero que seja um clube que vai brigar por títulos a cada temporada.
Isso tem que ser sustentável. Exato. Então, assim, para você retroalimentar Isso. né, toda essa captação que você tem que ter responsabilidade. Você não pode aumentar a dívida que você já tem. Você tem que diminuí-la. Né? Então, esse é sempre o objetivo, né? Reduzir a dívida a cada ano. Né? Temos objetivos, temos metas, temos orçamento e é em cima disso que a gente trabalha, né? Buscando o equilíbrio entre parte financeira e performance. Né? Acho que essa responsabilidade é importante. Então é isso que também é importante que o torcedor entenda, né? Que às vezes não, porque precisa pôr dinheiro, precisa investir. Não, a gente investe, mas a gente tem que ser responsável e tem que ser assertivo. Mas investir também é pagar a dívida, né? Exato, né? Porque senão você vai aumentando a dívida e a gente sabe como isso termina. Então, a maioria dessas dívidas aí que vocês podem... Tem muita coisa de tributo com o governo, parte trabalhista, que você pode botar naqueles planos que o governo faz, tipo refis, alguma coisa já entra nesse escopo aí de parcelamento, mas tem muita parte de empréstimos, tal, de juros que realmente são juros hoje o grande problema. É isso então, né? É o que a gente já sabe, né, sobre essa questão da dívida e tudo, mas o projeto, então, o Vitor contando um pouco sobre esse projeto Galo 30. A gente já falou outras vezes sobre isso, mas quando ele vai, né, numa mídia falar assim, o negócio volta à tona e para muitas pessoas que não sabem do que se trata, tá aí, como sempre, o Bica Galo trazendo as claras para você da melhor forma possível, tá? Queria pedir para você que não deixou o like, deixa o like aí, fortalece o canal, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convenci para você se inscrever aqui no canal Bica Galo? Espero que sim. Então não deixa de dar o seu like, não deixa de participar com a gente aqui. Todo dia a gente está aqui para criar esse conteúdo para você no Bica Galo e também sempre no oferecimento da Limpa Nome SA, tá? Se você quiser limpar o seu nome de vez, resolver o seu problema dentro da lei, vai lá na Limpa Nome SA, chama no WhatsApp que está aparecendo para você, escaneia o seu QR Code, é a sua segunda chance, tá? É tudo legalizado, é tudo dentro da lei. Se você deve de 1 a 100 mil reais ou mais que isso, você não vai ter problemas para limpar o seu nome e nunca mais vai ter ele sujo pela mesma restrição. Vai com a Limpa Nome SA que é sem erro, tá bom? Agradecer aqui a participação de todos vocês. Um grande abraço para todo mundo. Hoje, às 9h15, estamos juntos lá no Jogo Rápido com o Lucas Bretas, beleza? Forte abraço para você, uma ótima e abençoada semana. Fico por aqui, eu sou o Marco Gebes. Eu fui.